irmãos e irmãs. O padre dizia no início da celebração, e começo a homilia repetindo: nós do mundo todo estamos rezando por paz. O que está acontecendo na Ucrânia seguramente toca o coração de cada um de nós, e muitos de nós sofremos vendo pessoas inocentes, pessoas indefesas sendo mortas e sendo destruídas. Quantas casas, quantos locais, quantas pessoas precisando fugir. A guerra é um desastre à humanidade. O ser humano jamais pode se dizer inteligente e evoluído se ele faz a guerra. A guerra talvez seja uma das poucas realidades no mundo que ninguém ganha. Com a guerra todo mundo perde. Depois da guerra, quando nós olhamos, nós percebemos que o mundo se tornou pior. Não existe nenhuma guerra que faz bem, não existe nenhuma guerra que constrói uma humanidade melhor. Nós não vamos entrar em detalhes porque nós não temos essa missão, mas a igreja, com a graça de Deus, ela faz aquilo que ela pode. O Papa Francisco, dias atrás, saiu do Vaticano, foi diretamente para a embaixada da Rússia, entrou na embaixada e conversou com o representante do país que mora no Vaticano. O Papa tem pedido para nós católicos do mundo todo rezarmos, clamarmos pela paz. A liturgia de hoje, o evangelho que nós acabamos de ouvir, diz diretamente sobre guerra, diz diretamente sobre injustiça. Antes de dizer do evangelho, nós vimos na primeira leitura a diferença entre o homem sábio e a diferença entre um homem ignorante ou um homem tolo. O que é uma pessoa sábia? E a primeira leitura usa para distinguir uma pessoa sábia de uma pessoa tola ou uma pessoa ignorante. Aqui nós não estamos falando de conhecimento intelectual, aqui nós estamos falando de sabedoria mesmo, uma pessoa sábia e uma pessoa sem sabedoria. A primeira leitura utiliza a palavra. Nós conhecemos uma pessoa sábia pelo jeito dela falar. Por isso que a primeira leitura diz: nunca chame ninguém de sábio sem você ouvir o que a pessoa tem a dizer. Uma pessoa sábia, quando ela fala, ela constrói, ou ela busca construir unidade. Uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa tola, uma pessoa que é ignorante, quando ela fala, ela é desagregadora. O que significa uma pessoa desagregadora? Pessoa desagregadora é uma pessoa que cria divisão. Queridos irmãos, a liturgia, estas leituras que nós ouvimos, é um convite muito profundo que Deus faz a cada um de nós para nós olharmos para dentro de nós mesmos. O Evangelho nos fala sobre uma pessoa que tem uma trave, um galho, como se fosse um tronco no olho, e uma pessoa que tem um cisco no olho. Quem que é aquele que tem um cisco no olho? Muitas vezes é o nosso próximo, aquele que nós atacamos tanto. E muitas vezes aquele que tem uma trave, aquele que tem um tronco, aquele que tem uma árvore nos olhos, somos nós mesmos. Isso daqui não significa que nós devemos ser coniventes e nós devemos ficar calados diante do erro. Deus, Ele nos dá e nós precisamos abrir o nosso coração para de fato recebermos uma sabedoria para termos o critério e os meios necessários de falar na hora certa e do jeito certo. Existem pessoas que pensam que criar paz, que criar unidade, que ser uma pessoa de Deus, significa sempre estar em silêncio. Abrindo um parênteses, muitas vezes o fruto de uma guerra é um mal que cresceu e no passado não foi combatido. E é assim o resultado de muitas injustiças que tem no mundo. Muitas vezes nós deixamos, não falamos, fingimos que não vimos, e o mal ele vai crescendo e vai tomando uma proporção enorme. Porém, antes de nós falarmos, antes de nós corrigirmos, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Existem momentos na nossa vida, muitas vezes, nós queremos que as pessoas sejam
pacientes com cada um de nós. E nós clamamos por paciência. Por exemplo, uma pessoa que sofre, quando alguém a critica, a vontade dela é de dizer: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe porque eu fiz isso, você não sabe porque eu tomei essa decisão, essa atitude. Mas muitas vezes, quando o outro erra, quando o outro falha, nós somos duros. Essa pessoa tem que ser mandada embora do trabalho, essa pessoa não pode agir desse jeito, essa pessoa não pode ficar na igreja, essa pessoa precisa ficar punida. Nós agimos com 2 pesos e 2 medidas. Para nós queremos um Deus misericordioso e bom. Muitas vezes para o outro, nós queremos um Deus justo e um Deus forte. Na nossa vida, guarde bem no seu coração o que você vai ouvir agora. Na nossa vida, em muitos momentos, nós vamos precisar escolher entre 2 coisas. Entre 2 significa, existem opções e você precisa pegar uma. Você vai precisar escolher entre ter a razão ou ter a paz. Essa é uma escolha que muitas vezes nós vamos precisar fazer, entre ter a razão e ter a paz. Na maioria das vezes os problemas surgem, as confusões aparecem, porque nós escolhemos ter a razão. Criticamos, brigamos, falamos o que pensamos, ofendemos, e depois a palavra não volta mais na nossa boca. Uma pessoa sábia, o padre está dizendo, não é o mais fácil não. Isso daqui é quase um martírio. Eu falo por mim. Quando eu vejo algo que eu não gosto, algo que é errado, e eu não falo e eu não partilho, eu fico doente. Parece que vou ter um colapso, muda a minha face, eu começo a me agitar. Mas nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que tem cabeça para pensar. Nós precisamos, o padre dizia agora há pouco, saber o momento certo. Saber a circunstância correta. Padre, será que eu estou sabendo a hora certa de falar? Será que eu estou sabendo o jeito certo de falar? É muito simples ter a resposta. Olha para a sua vida. Quantos amigos você tem? Qual a qualidade das suas amizades? Uma pessoa que está acertando o jeito de falar, uma pessoa que está acertando no jeito de viver, ela tem amigos. Uma pessoa querida, uma pessoa benquista, é uma pessoa que os outros gostam de ficar perto. Agora, uma pessoa que quer sempre ter a razão, uma pessoa que sempre acha que está certa, ela é tóxica. No Brasil, a gente tem muito nas fazendas agrotóxico. Agrotóxico é para matar os bichos para a planta não crescer. Pega um agrotóxico, espirra no seu olho. Tem pessoas que parecem agrotóxico, a gente quer ficar longe. Aí não se dá bem com a família, não se dá bem no mundo profissional, não se dá bem na igreja. E aí depois, o que vai acontecer? Em vez de olhar para si e dizer, realmente tem alguma coisa errada, aí vai culpar os outros. Culpa o padre, culpa o vizinho, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o papa, culpa o demônio, culpa a cor do banco da igreja, culpa o governador, culpa o prefeito, culpa os anjos do céu, culpa o tempo que às vezes chove muito, às vezes não chove nada. É isso que o Evangelho nos diz. Olhe para a sua vida, perceba aquilo que não está muito bem, faça um profundo exame de consciência e mude. Mude. Começando por quem? Começando pelo padre que está falando. Qual que é a melhor maneira de sabermos como está a nossa vida? Olhando para a nossa vida. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que cada dia Deus dá um livro na nossa mão, um caderno na nossa mão, e Ele diz assim, hoje está iniciando-se uma nova página, em branco, escreva. Cada dia que nós acordamos é uma página nova no livro da nossa existência que Deus nos dá para escrevermos de uma forma diferente. Infelizmente, muitas vezes estamos escrevendo da mesma forma. Muitas vezes estamos agindo exatamente da mesma forma. Padre, sabe por quê? Porque o meu marido não presta. Escrevendo da mesma forma. E você presta? Padre, porque você nunca morou com ele, padre. Também nunca morei com você. Todo dia Deus dá uma página nova e diz assim, escreve de um jeito diferente. Querido irmão, querida irmã, volte para casa hoje. Se possível, depois da missa, 1 minuto na igreja.
Olhe para dentro de si. Se for difícil fazer um bom exame de consciência, só diga assim: Jesus, me ajude a ser melhor. Me ajude, Jesus, esta página que eu tenho, que é o livro da minha vida, que cada dia eu ganho esta nova página em branco, a escrever de uma forma diferente. O padre encerra dizendo: escolher entre ter a paz e a razão é uma escolha diária na nossa vida. Que Deus nos ajude, não a fechar os olhos diante do erro. Não é isso. Isso daqui é omissão, isso daqui é covardia, isso daqui não é ser cristão. Não é fechar os olhos diante do erro. É saber o momento certo, oportuno, na maneira certa e correta de falar. O padre não é psicólogo e não tem o desejo nenhum de ser, mas veja como funciona a mente do ser humano. Todo mundo gosta de ser elogiado, e na maioria das vezes ser elogiado em público. As pessoas aceitam ser corrigidas, mas na maioria das vezes serem corrigidas individualmente. O que nós fazemos? Nós fazemos totalmente ao contrário. Nós elogiamos individualmente e criticamos em público. Vamos fazer esse exercício agora. Não é sair bajulando todo mundo. Em português de Portugal vocês falam engraxando todo mundo. Não é isso. Mas diga as qualidades das pessoas em público. E quando você precisar corrigir, nunca no momento de guerra, nunca no momento de tensão, nunca no momento de conflito. Quando precisar corrigir, veja o jeito certo, sente com a pessoa, comece a conversar e depois diz: olha, pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo isso que talvez deve ser diferente. Isso significa não entrar em nenhum dos dois extremos, não só atacar e nem entrar no outro extremo de fingir que nada acontece. Muitos problemas de relacionamento explodem porque nós colocamos um tapão no nosso olho. Ou depois o problema vai explodir, ou nós vamos ficar doentes. Cada um de nós não precisa ser compadre, cada um sabe com quem vai ser. Guarde também no coração o que você vai ouvir agora. Você precisa, e aqui principalmente para os homens, mas para todo mundo, você precisa falar. Você precisa se expressar. Um homem que não partilha, que não fala, que não externaliza os seus sentimentos. As mulheres também, sem dúvida nenhuma. Mas uma pessoa que não fala, que não externaliza, isso não faz bem para a saúde. Não faz bem para cada um de nós. Que Deus nos dê esta graça. A graça de olharmos para dentro de nós, mas também de termos a sabedoria, o discernimento necessário para agirmos na maneira e no tempo certo diante dos outros. Queridos irmãos e irmãs, que Deus dê a graça da paz no mundo, começando pela paz no nosso coração.